Aê, meu parceiro! Cá estamos 3 capítulos de Cross juntinhos. Tecnicamente são 2, já que o capítulo 15 é dividido em 2 partes e são um tantinho menores. Tipo, o capítulo 14 tem 50 e poucas páginas e os outros 2 tem 20 e pouco. Mas mesmo assim, Vou deixar editadinho aí no vídeo com as minutagens pra ficar de boa pra de você visualizar. E a luta começa pra valer no 15. Mas confia no pai. A construção dela no capítulo 14 vale muito a pena. Vamos nessa! O Front of Armament começou a sua retaliação, se dividindo em 3 grupos liderados por Kunohyushin e Wai Yanzai. Jogando suas redes nas ruas, a caça a Suzuran começou. Enquanto a família Harumit se formou, os corvos da Suzuran ainda precisariam ser unificados, e um por um, eles caíam, em frente aos sistemáticos e coordenados ataques do Armament. Mais da metade da família Harumit caiu, incluindo Hiromi, Pon e Akutsu. E até os robustos corvos da Suzuran começaram a sentir certa ansiedade, e o temor neles cresceu lentamente. Quando aconteceu? Noite passada, eu tava andando com o Naiyuki e os caras quando fomos cercados em frente à estação. Então eles perguntaram, vocês são do Suzuran? E eu disse não, porque eu sabia o que tava rolando, mas Naiyuki disse, sim, nós somos. E aí? Ele provavelmente tá em casa, Kamado. Ele tá tão ruim assim? Nah, ele comeu uma sardinha ruim e tá com intoxicação alimentar. E com isso, o aluno reclamava que quem lutou contra o TFOA foi o Boia, que é a do segundo. E por causa disso o terceiro também tá pagando preço. E agora, no banheiro, mais alunos se reuniam, contando a história de que um deles estava no arcade e do nada uma porrada deles apareceu. Parecia um cardume de piranhas, ou sei lá. A gente não pode continuar apanhando assim. A Suzuran tá perdendo a moral. Mas nesse ponto, mesmo que nos uníssemos a Boia, com nossos números não faria tanta diferença. Pelo que eu vi, a família Harumit não tem tantos membros restantes. Eles foram burros por ir atrás do Armament só com 50 caras. Mas se toda a família Harumit cair, o que vai acontecer? E assim, ainda mais alunos comentavam sobre o ocorrido, dizendo que ninguém da família Harumit apareceu na escola naquele dia. E um deles perguntava se eles saíram vazados da cidade. Mas... não, eu não acho que eles fugiram. O líder, Boia Harumit, ainda está de pé. Ele não é do tipo que sairia correndo com o rabo entre as pernas. E agora, no hospital, a gente via Yasuo saindo de uma sala e caminhando pelos corredores. Então, um de seus amigos viria perguntar sobre o estado de Katsuragi e Yasuo confirmava que ele ficaria bem. Os demais, enquanto isso, estavam no aguardo do lado de fora. E Yasuo, então, antes de ir, iria dar uma mijada. E após sair, ele caminhava pensando... é culpa minha que Katsuragi-san se machucou. Nós não podemos continuar fugindo. Nós temos que vencer, não importa o que aconteça. Mas nosso inimigo tem grandes números. Eles são fortes e organizados. Enquanto isso, nós temos um chefe que não quer ser chefe e uns 45 caras do primeiro ano. Não temos chance. Parece que só tem uma forma de vencer isso. Ei. Lindaman! Era você que estava no carro ontem com o Katsuragi-san? Sim! Quem? Eu sou Yasuda do primeiro ano. Meu nome é Yasuda. Não você. Quem atacou vocês? Yasuo, então, dizia que o responsável por isso foi um cara chamado Iwai. Iwai do Front of Armament. Ele parecia um Yakuza. Tem certeza? Sim! E ele se virava pra ir embora. Mas... seu nariz tá escorrendo. E com ele indo, Yasuo dizia que só com esse susto ele perdeu uns 5 anos de vida. Então, ele encontrava os demais do lado de fora e eles reclamavam, já que se aparecesse na Suzuran, geral ia voar neles. E se não fosse a Suzuran a fazer isso, seria o Armament. Mas... eu vou pra escola. Ei, você vai apanhar ou até pior. Os caras do terceiro estão bem putos. Agora não é hora disso! E eles paravam pra ouvir. Só tem uma forma de vencer o Front of Armament.
E é apenas se a Suzuna se unir como uma só. É o único jeito. Bem, vamos pra casa, pessoal. Escutem! Eu tava imaginando que vocês iam falar, mas isso é impossível. Nem Katsuragi-san conseguiu. Mas nós podemos conseguir. Vamos nisso! A hora é agora. Senão a Suzuna vai ser dominada pelo Armament. E eles só olhavam confusos. E com Yasuo chamando eles, relutantemente concordavam. Enquanto isso, perguntavam sobre onde Boya estava. E falando nele, ouvíamos caminhando pela rua normalmente. E parando, olhava para trás. Quê? Você tá surdo? Eu mandei você parar de me seguir. Não fica só parado aí. Fala algo. Tá se divertindo? Eu não aguento esse idiota. Faz o que quiser. Ei, vou te dizer. Eu também não tava feito de sair com arrombado igual você. Você mal tem noção da grandeza do poderoso chefão. Eu só tô fazendo isso porque Hiromi e Pon queriam. Então não vai pensando que eu quero estar aqui. O que eu quero mesmo é achar os desgraçados que emboscaram Hiromi e Pon e acabar com eles. Mas eu não posso deixar minhas emoções atrapalharem meu julgamento. Não agora. Você nem tava ouvindo, imbecil! Cala a boca! Mako ia atrás dele, o segurando, perguntando se ele tinha noção de que estava no território do Armament. E... é claro que eu sei, agora me solta, idiota. É claro, tu diz... Espera, você não vai... Me solta, porra! Eu juro, eu disse pra não se preocupar. Só deixa tudo comigo. Você... E do nada, um cara mascarado chamava o Boy E que diabo tu tá fazendo? Eu fiquei um tempão te procurando. E era aquele cara do outro capítulo, aquele tal de Sagawa. Mako reagia sobre ele ser do TFOA, mas ele é um ex-membro. E então Mako o reconhecia, era aquele cara que tinha ido avisar pro Boy aparecer no galpão no fim da tarde. Com o Armament, o deslize tu já era, então eu fugi. E aí eu encontrei Boya-kun 2 ou 3 dias atrás. Sério, eu tenho uma má sorte. Então eu te imploro, me dá minhas chaves pra eu sair da cidade. Eu sei, eu te devolvo se você se comportar. Eles três então iriam pra um lugar mais afastado, já que estavam em território inimigo. E não podiam ser vistos, né? Mako perguntava a Boya se ele iria sozinho, e claro que sim! E Sagawa nos dava a informação de que aqueles caras do Armament geralmente se reuniam em um terreno vazio atrás do prédio que ele apontava. Além de que eles se movem em 3 grupos, com cada um tendo no mínimo 60 cabeças. Todos juntos devem dar uns 200. Mas não é tudo. O líder tem seu próprio esquadrão especial que o guarda. O chefe dele vai estar lá também, né? Não, o cabeça provavelmente não vai. A gente raramente vê ele, se a gente sequer vê. Droga! A gente podia acabar com tudo isso se aquele maldito estivesse lá. Que seja. Quem vai ser o mais forte por lá então? Esse seria Kuno Ryushin. Ele é uma besta. Dizem por aí que ele ficou pau a pau com o Rindaman. O quê? Ah, é só um rumor, mas eu nunca nem vi esse tal Rindaman. Ele é fortão. Esse Rindaman é da Suzuna. Boya subia nos ombros dele. E... chega de falar dele! Beleza! Então eu vou lidar com esse maldito Ryushin primeiro. Com Sagawa duvidando, Boya chamava Mako pra ir. E com ele absolutamente concordando. Então tá! Vamos nessa! Boya, minhas chaves! Ah é, valeu por tudo, parceiro. Toma! Mas antes delas caírem, Mako pegava as chavinhas. Me devolve! Vai pra Suzuna e entrega essa carta para o moleque do primeiro ano chamado Yasuda. Pera aí um minuto. Quem tá com suas chaves? Tá bom. Entrego. Conto contigo. E agora, com a tarde chegando... Quando eu tava no 6º ano, eu bati nos 4 ou 5 ginasiais e mandei eles pra casa chorando. O professor me deu uma olhada e disse: tu não é o Boya Harumichi, mas o Boya Harumichi. Então meu apelido virou Marubo. Até no ginásio o diretor dizia: Marubo, Marubo, não é engraçado? Eu lutava minhas lutas sozinho antes também. Mako ficava em silêncio. E essa é a atitude do cara que tá indo puxar briga com 200 caras por si só. Parece que ele tá indo pra um piquenique. Talvez ele seja um cara ainda maior do que pensamos. Parece que nada é impossível quando eu tô junto dele. E de volta a Suzura, Yasuo lia a carta de Mako avisando que ele e Boy iriam emboscar os membros do Armament atrás da fábrica no distrito Jonan. E ele se assustava com aquilo. E Sagawa então aproveitava para meter o pé.
Yasuo agora tinha um plano, indo para a sala de transmissão da escola. E com ele chegando lá, eles só ligavam os alto-falantes das salas e dos banheiros para que os professores não pudessem ouvir. E um dos alunos notava um som vindo da caixa de som. Todo mundo! Meu nome é Yasuda e eu sou do primeiro ano, classe B. Yasuda do primeiro ano? Ele não é seguidor de Boya? Estamos no meio de uma guerra contra o Front of Armament. Essa não é só uma luta da família Harumichi. O alvo deles é toda a Susura. Eles começaram a atacar nós sem pudor para que pudessem dominar esse lugar. Então o que eu quero dizer agora é a hora de unir toda a Susura e proteger a escola do Armament. Se nós não ficarmos juntos, toda a Susura pertencerá ao Armament. Me disseram que Harumichi e Makoto só foram lutar contra o Armament sozinhos. Se virarmos as costas pra eles, então todos os alunos da Susura serão o lixo que todos dizem que somos. Então, eles estão num terreno vazio atrás do depósito no distrito Jonan. E agora, encerrando a transmissão... Yasuo! Isso foi incrível, Yasuo! Tô impressionado. Eu não tinha ideia que você era capaz disso. Eu tô bem empolgado. Eu ainda tô tremendo. Que ansiedade. Acho que eu me mijei. Antes da gente partir para a segunda parte do capítulo, mantenham em mente essa parada do Ryushin ter batido de frente com o Rindaman. Essa luta nunca foi confirmada, mas tem uns fatores que colaboram bastante para termos assim a certeza de que ela ocorreu em algum momento, né? Mas eu imagino que Ryushin tenha sido sim derrotado, mas independentemente, né? É impressionante que ele lutou contra o Rinda. Meu irmão, se você não deixou o like até esse momento aqui, faz esse favor e vambora! E agora, ainda naquela mesma tarde, membros do TFOA poderiam ser vistos em cima de suas motos. Então tínhamos uma visão panorâmica daquele terreno onde os mesmos se encontravam, com dezenas deles reunidos. E o Ai e Anzai estavam lá em meio a eles, concluindo que basicamente todos compareceram ao encontro. Já Ryushin apenas observava em silêncio. Aliás, eu não tenho visto nenhum idiota do Susura ultimamente. Meu grupo sozinho deu conta de uns 30 deles. Quer apostar quem vai dar conta daquele boia primeiro? Ele provavelmente está escondido, todo cagado. Ele não vai dar as caras tão cedo. E o Ai concordava e ria, enquanto Anzai notava alguém caminhando na direção deles. Ele e o Ai não compreendiam, mas Ryushin era o primeiro entre todos a notar. Mako parava ali de pé em frente a todos. Enquanto os encarava, alguém lá atrás caminhava, e Ryushin mantinha seu olhar nele. E Boya Harumichi caminhava na direção deles, se juntando a Mako. Iwai, Anzai e Ryushin tinham mistas reações a essa ação dos alunos da Susura. E... Seus malditos! Eu sou Boya Harumichi! Só 2 deles. Quem eles pensam que são, desgraçados. Mas Ryushin entrava no caminho dos dois, e Boya e Mako se preparavam. Ryushin, tá dizendo que quer dar conta deles? Isso é bom. Faz tempo que não vejo Ryushin lutar. Ele então ajeitava suas luvas e retirava seus óculos escuros. E... você é o primeiro a cuspir no Armament dessa forma. Sua voz parece a do Inugami Sukekyo. Então, você é o Ryushin, ah? Vocês acham que podem aparecer como se fossem os heróis de algum filme de ser algo heróico? Agindo como se fossem especiais? É o quê? Vocês têm culhões em aparecer aqui. Vocês inclusive têm alguma desculpa para serem destruídos. Já que são 2 contra 200. Alguns chamariam vocês de idiotas por encarar 200 homens. Que estupidez tá falando? Mas eu não vou pegar leve com vocês. E ele partia, mas desviava do caminho até Boya. E então, Mako percebia, mas... Ele tomava uma joelhada. E Ryushin levantava seu pé. E... Mako voava pro outro lado. E Boya chamava com ele conforme o mesmo se arrastava pelo gramado.
Seu maldito! Com seu punho sendo segurado, Ryushin erguia sua mão com um aperto forte. Horácio, vocês dois vieram puxar uma briga contra 200 homens, mas não vão ser capazes de derrotar sequer um de nós. Pior, ambos vão morrer pelas minhas mãos. Então, todos saberão que vocês são os mais tristes e mais patéticos que já existiram. Mas Boya Harumichi agarrava sua blusa. E... pode vir pra cima, seu desgraçado! E com o capítulo 15 começando, Mako estava caído no chão, se movendo. O que aconteceu? E ele ouvia membros do TFOA torcendo, e o Ai Yanzai também incentivava o Ryushin, e o Mako percebia. Boya cambaleava para trás, recebendo direto no rosto, outro que pegava na lateral, e com o Ryushin se preparando, sua lombar era atacada, e ele sentia uma grande dor. Ryushin não parava, e... ele tomava em cheio, voando para trás, e Ryushin estava em postura de boxeador. Seu merda! Ele errava, e era contra-atacado novamente no tronco. E então... ele caía para trás, com as costas no chão. Ele é boxeador, não só isso, mas ele é dos bons. Isso não é nada bom. Sangue pingava, e Boya ia levantando. Anzai, Iwai e os demais capangas debochavam dos dois, e Mako se sentia pressionado. E tínhamos então uma visão do cenário, onde todos os cercavam. Agora tu arrumou problema, seu maldito! Ryushin então retirava sua jaqueta, com Boya estranhando, e seu braço tinha diversas tatuagens old school. E ele se surpreendia. Levanta! Idiota! Se você tem tempo pra se rabiscar tudo, então por que não desenha mais sobrancelhas, otário? E ele retomava sua postura. Eu vou matar você, seu louro desgraçado. Boya, com a jaqueta enrolada na mão, observava os pés dele. Se eu não conseguir chegar perto, eu tô acabado. Os outros dois, além de Mako, olhavam e com ele se preparando. Horácio! E ele conseguia desviar. E usando sua jaqueta, ele cobria Ryushin. Agora! Idiota! E ele pegava seu braço e seu pescoço, caindo com ele no chão. E com Ryushin tentando tirar. E Harumichi dava um sorriso pretensioso. Te peguei, seu merda! Tá escorregadia! E com ele caindo, que tá fazendo, imbecil? Boya jogava puto aquela luva no chão. E... parece que não vou ter escolha. Acha que consegue me vencer? Ele errava um direto e era parado por Ryushin. E... ele conseguia defender, errando mais um, e tomava um bem no meio dos olhos, além de um em seguida novamente no tronco. Não, nada bom. Eu vou perder. Rápido! É logo depois da ponte! E víamos Yasu e outros amigos da família Harumichi correndo juntos. Eles estavam indo diretamente para o estacionamento auxiliar Boya, mas Yasu notava algo vindo logo atrás deles. E... por aquela estrada, toda a Suzura se encontrava a caminho em motos até o terreno anunciado por Yasu. Que diabo! Parece que a escola inteira veio. Depois de muito tempo, a Suzura foi unificada. Nós conseguimos! É isso! Harumichi-kun, Mako-san! Esperem! Estamos chegando! Por que não cai logo e morre, idiota? Vai sonhando! E o capítulo 15.1 começava com uma sova na cara de Boya. E furioso, ele acabava por errar outro golpe, com Ryushin sendo obrigado a recuar.
Ele é um cara dural, considerando o tanto de golpes que ele já aguentou. Acabou. Ryushin não tem aberturas. Boi é resistente e tudo, mas nesse ritmo... Merda! Ryushin evadia, mas não contava com um pequeno obstáculo no chão, tropeçando. E Boi notava a oportunidade perfeita. Ele caía, e Harumichi corria. E com ele já indo retomar a compostura... Te peguei! E eles dois caíam novamente. Mako e os outros dois sabiam. Aquela era a hora. Boi e Harumichi caía por cima de Ryushin. E envolvendo seu braço em seu pescoço, Ryushin sentia o aperto. E Boia não iria soltar. Ele tentava puxar sua camiseta para que ela saísse, mas seu puxão iria ficando mais fraco conforme o aperto de Boia ficava mais forte. E então, Ryushin tentava rolar para o outro lado, e os demais caveiras observavam em desespero. Não solta! Não importa o que aconteça! Não solta! Boia o enforcava com pressão, e os olhos de Ryushin diziam tudo conforme Harumichi se esforçava. E... Mako se aproximava. E... que vitória suja, com certeza. Eu pensei que você fosse perder pra valer. Como se isso fosse acontecer. Idiota. Ele perdeu. Ryushin só perdeu. Mas ele é invencível. E o Ai se ligava. Então ordenava que os demais se mexessem. E... nenhum dos dois sai vivo daqui. Entenderam? Nenhum sai vivo. Mako, com Boia apoiado em seu ombro. O que a gente faz? Eu sei lá. Então, uma figura os observava de longe. E um dos membros do Arramente notava, arregalando os olhos. Aquele é... E o Ai Anzai, Mako e por fim, Boia notavam. É isso, aqui estamos. Sei que esse vídeo vai sair atrasado, mas eu não ligo. Não sei se eu já disse, mas Close é a série mais difícil de editar aqui, rapaziada. O motivo é que os quadros são muito inconsistentes. A quadrinização, tá ligado? É meio bagunçada. Tipo, pra época era um bagulho fodástico, um negócio top de linha mesmo. Por isso, talvez, né, o mangá seja um dos fatores que fez ele ser um sucesso. Meu irmão, cara, eu tinha gravado esse último capítulo aqui e o microfone tava desligado, cara. Na moral, eu tô muito puto. Aliás, me dá a sua opinião sobre a overlay, por favor. Essa parte que fica em volta, né? Eu deixei ela mais escura e coloquei uma texturinha nela. Assim, rapaziada, eu sou meio cego. Então, eu não sei se tá bom, se tá escuro demais, se tá esquisito, se tá feio. Então, fala aí sua opinião, porque eu não consigo ter certeza. Eu não sei o que é melhor pra vocês, porque o meu monitor, né, eu sempre lhe deixo bem escuro. Então eu não tenho muita noção se o negócio tá claro demais, se tá escuro demais. Então, me dá a sua opinião. Eu tô pensando em deixar ele um pouquinho mais claro só. Mas esse vídeo eu coloquei como teste mesmo, né? Que eu sempre, em vídeo de Close, eu tô sempre tentando melhorar, mudar alguma coisa. Deixar alguma coisa diferente, mais interessante, mais agradável de se ver. E outra coisa também, né? Vocês podem estar percebendo, mas eu tô usando o upscaler de imagem. Porque nos capítulos anteriores, né? Essas vezes que eu aproximo demais pra mostrar um quadro, fica meio borrado. E o upscaler, ele dá uma suavizada a mais, né? Dá pra perceber? Eu acho que dá, né? Como eu disse, eu sou meio cego. Mas, por favor, me dá a opinião se você puder. E... que tal você me ajudar a fazer esse mangá fazer sucesso pra cá, lançando likeão, comentando, mandando pra um brotherzaço seu aí. E o quê? Pô... não precisa fazer mais nada. Se inscreve aí se tu não tá inscrito. Pô, se tu não tá inscrito e chegou até aqui, pô, pelo amor de Deus, né, cara? Valeu!